Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre a diferença entre o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Né? Muita gente acha que o ímpio é a pessoa que está no mundo. Olha o que diz no Salmos 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, Deus está falando de pessoas que você não pode seguir o conselho deles. Já vou adiantar para você, um ímpio é uma pessoa que não tem piedade e usa da Bíblia em benefício próprio. O ímpio está dentro da igreja, não está no mundo. Quem está no mundo é o pecador. Jesus veio para os pecadores. E o escarnecedor? O escarnecedor é aquela pessoa que já ouviu o evangelho, não quer seguir, ainda faz escárnio. Então, olha a prova de que o ímpio é um líder religioso que usa da Bíblia em benefício próprio. Está aqui em Jeremias 5, versículo 26 ao 31. Diz assim, depois eu vou ler os Salmos primeiro. Jeremias 5, versículo 26. Porque ímpios se acham entre o meu povo. Então, o ímpio está entre o povo de Deus. Andam espiando, como espreitam os passarinheiros. Passarinheiro é aquele que quer colocar você dentro da gaiola dele. Né? Muita gente não entende o Salmo 91. Né? Que Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Não é do diabo que ele está falando. É da liderança religiosa que tem intenção de prender você na gaiola deles. São os falsos profetas. Então vou repetir. Jeremias 5, versículo 26 ao 31. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como espreitam os passarinheiros, armam laços, apanham os homens. Qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas ou as suas igrejas estão cheias de dolo, ou seja, de engano. Por isso se engrandeceram e se enriqueceram, à custa dos irmãos que não lê Bíblia. Engordaram-se, estão nédios, também excedem o limite da maldade. Não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prospere, nem defendem o direito dos necessitados. E nós sabemos que a verdadeira religião para com Deus nosso Pai, Tiago 27, é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado e guardar-se da corrupção desse mundo, certo? Versículo 29. Acaso não hei de trazer o castigo por causa dessas coisas? Diz o Senhor Deus. Ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra. Olha o que eu vou dizer agora no versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam por intermédio deles. E o meu povo assim o deseja, ou seja, o povo aceita. Mas o que eu farei no fim dessas coisas? Irmãos, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2 que antes da volta de Jesus a igreja estaria em apostasia. E em Mateus 24, na carta de Judas, em 2 Pedro 2, ali também está sendo alertado sobre os falsos profetas que iriam surgir e que fariam de nós negócio com palavras fingidas. Muitos vão dizer, mas isso aí é texto lá da época de Jeremias. Não, irmãos. Todo o Antigo Testamento é uma sombra para a igreja, né? Por isso que Eclesiastes 1, versículo 9 diz assim, o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Há algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já aconteceu muito tempo antes da nossa geração. Então não tem novidade. O mesmo Espírito que agia na liderança religiosa dos últimos dias, age na liderança religiosa de hoje. Vou te dar um exemplo. Se você pegar Isaías 4, pega o Isaías 3 primeiro. Isaías capítulo 3, aí o Isaías 4, versículo 1 é a continuação do 3. Lá diz assim, 7 mulheres naquele dia, 7 é o número da plenitude. Sempre que Deus quer usar o número 7, ele quer falar da totalidade ou da grandeza de algo. Por isso você tem que perdoar 70 vezes 7. Se um justo cair 7 vezes Deus levanta. O livro do Apocalipse foi escrito às 7 igrejas da Ásia, tem os 7 Espíritos de Deus. Agora, mulher no mundo espiritual, 7 mulheres naquele dia, ou seja, no futuro, vão lançar mão de um homem. Esse homem que vocês vão ver que é Jesus. Mulher no mundo espiritual significa igreja ou sistema religioso. Por isso Jesus é um noivo, uma igreja de uma noiva. Aí tem a prostituta de Apocalipse 17, que deu de beber do seu vinho, ou seja, das suas falsas doutrinas, a todas as nações da terra. Aí você vai entender por que em Eclesiastes 7, 26, Salomão diz que ele conheceu algo mais amargo do que a morte, que é a mulher, né? Cujos braços são cadeias e grilhões. Aí você vai entender mais ainda por que os 144 mil de Apocalipse 14
eles não têm relação com mulheres, são virgens, eles só seguem o cordeiro e na boca deles não se achou engano, ou seja, não estão vinculados a nenhum sistema religioso corrupto. Né? Eles congregam com os irmãos, que a Bíblia diz, não deixeis de congregar como muitos fazem. Mas eles só olham para o autor e consumador de sua fé, que é Jesus, o verbo, a palavra. Então, assim que terminar de assistir esse vídeo, assista o nosso vídeo, Apocalipse, 144.000, você pode ser um deles, amém? Então, 7 mulheres naquele dia, ou seja, no futuro, vão lançar mão de um homem, vão comer do seu próprio pão, vão usar suas próprias vestes, mas unicamente essas 7 mulheres vão querer ser chamadas pelo nome desse homem. Aí termina o texto, tira o nosso opróbrio, ou seja, tira a nossa vergonha. Então está dizendo, irmão, que no futuro todo sistema religioso ia lançar a mão de um homem, de Jesus, mas cada um ia comer do seu próprio pão. O que é o pão? Nem só de pão verão homens, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cada um vai plantar sua doutrina, a sua igreja. Vão usar suas próprias vestes. Veste significa santidade. Esteja com as suas vestes brancas e o óleo sobre a cabeça. Ou seja, cheio do Espírito Santo e em santidade. Então, elas não vão se preocupar com a santidade de seus fiéis, mas todas vão querer ser chamadas pelo nome desse homem, Igreja de Cristo, Igreja Evangélica. Aí termina o texto, tira o nosso opróbrio. Então, todas as histórias do Antigo Testamento apontam para a igreja. Não é por acaso, irmãos, que Jesus disse em Mateus 24, medita lá, que antes da volta dele surgiriam muitos falsos profetas. Por isso que diz em 2 Tessalonicenses 2, que antes da volta de Jesus a igreja estaria em apostasia. Hoje estão falando dentro das igrejas aquilo que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Então, assista o nosso vídeo, né? Jezabel, mulher ou potestade? Aí você vai entender também o significado da Jezabel no passado e por que Jesus disse em Apocalipse 2, na igreja de Tiatira, que ele conhece o teu amor, a tua fé, a tua perseverança, mas ele tem contra você que você tolera a mulher Jezabel. Mulher é o sistema religioso. E a palavra Jezabel significa casta, casta de demônios. Assim como a Jezabel influenciava as decisões do rei Acabe no passado, hoje a Jezabel, a casta, tem influenciado grande parte da liderança religiosa e você está aceitando. Então, irmãos, deu um pique de luz aqui, mas acho que não vai atrapalhar o vídeo. Você precisa entender que todo o Antigo Testamento é uma sombra para o mundo espiritual hoje. Você não pode ignorar as histórias do Antigo Testamento. Jesus disse que até que o céu e a terra passem, nem um jota contigo deveria ser omitido à lei. É porque todas as histórias do Antigo Testamento apontam para a igreja. Então eu vou ler o Salmos 1, onde fala do ímpio, pecador e escarnecedor. Amém? Diz assim, Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você já viu agora que você não pode seguir o conselho dos ímpios. O ímpio é um falso profeta e usa da Bíblia em benefício próprio. Né? Nem se detém no caminho dos pecadores. Pecador é a pessoa que está no mundo, nunca ouviu o evangelho. E você devia estar cumprindo o seu IT, se apresentar diante de Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, para você ganhar almas para o reino. Ser aquela semente que caiu em boa terra, que deu 30, 60, 100 por 1, ou seja, que são 30, 60, 100 almas que Deus vai ganhar através da sua vida. Mas para isso você precisa se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é aquele que já ouviu o evangelho, mas não quer seguir, faz escárnio. Olha o versículo 2 agora, Salmos 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então você quer ser um bem-aventurado? Você não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e você passa a ter prazer na lei do Senhor, ou seja, em ler a Bíblia. E na sua lei medita de dia e de noite, pois este será como a árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, viu o verdadeiro evangelho da prosperidade? Não é campanha, irmãos. É você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, aí as demais coisas Deus acrescenta na sua vida. Ah, Deus vai te deixar rico? Não. Não, a não ser que você tenha o dom, né, de dar o seu talento ao banqueiro. Aí Deus pode te prosperar financeiramente. Mas Jesus disse, os pobres sempre teremos conosco, né? E ele disse que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas como assim? É porque, lembra da parábola do celeiro? Que um produtor naquele ano teve uma colheita muito grande.
aí não cabia nem no celeiro dele. Ao invés dele distribuir o que sobrou para os pobres, né, que é a verdadeira religião, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, o que ele fez? Ele quebrou o celeiro dele, construiu um maior e armazenou tudo para ele. E aí disse a alma dele: come, dorme, descansa. Aí Jesus disse: ainda hoje pedirão a tua alma, o que tem para oferecer? Viu por que um rico não pode entrar no céu? Porque um rico, para ser rico, ele tem que ficar acumulando bens. E não é isso que Deus quer. Entendeu? Então, a verdadeiro evangelho da prosperidade é esse: é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Aquilo que for o suficiente, né, para que você venha a ter uma vida de paz. Porque nós sabemos que também sem grana não é fácil. Não dá nem para você cumprir, né, de repente, bem o seu chamado. Mas é um processo. Lembre-se que Deus tira o povo da escravidão do Egito, conduz ao deserto, para eles primeiro aprenderem a manusear o armamento de guerra, né, para depois enfrentar o inimigo. E Deus conduz eles para o deserto. Nós sabemos que assim que Jesus ele sai do batismo, recebe o Espírito Santo, Deus conduz ele ao deserto, para ele ser provado. E assim é com todo aquele que realmente, né, Deus chama para cumprir um propósito para ele. Mas a maioria não suporta a provação. E aí desiste da caminhada. Não é verdade? Então você precisa, irmão. Por isso que o povo é destruído por falta de conhecimento, né? A gente está aqui para te ajudar a entender como funciona o mundo espiritual. Esse livro aqui, ó, Revelando Mistérios da Bíblia, vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, da forma correta de interpretar, né? No final do vídeo a gente vai colocar aqui, vai estar na descrição, usar para você conseguir adquirir o livro. O livro é em e-book, tem um custo bem pequeno, mas se você também não tiver condições, você recebe assim mesmo, né? Porque dá de graça que de graça recebeste, né? Então, versículo 2, Salmos 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né? O qual dará o seu fruto na estação própria, suas folhas jamais cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Olha o ímpio de novo aparecendo aqui, né? Não são assim os ímpios. São semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Então, como já disse, em Jeremias 5, versículo 26, vou abrir aqui de novo, Jeremias, capítulo 5, versículo 26 ao 31, diz assim: porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como espreitos passarinheiros, armam laços, apanham os homens, qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas, as suas igrejas estão cheias de engano, por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Engordaram-se, estão nédios, também excedem o limite da maldade, não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem, nem defendem o direito dos necessitados. Volto a repetir, a verdadeira religião, Tiago 27, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado e guardar-se da corrupção desse mundo. Então eu espero que você tenha entendido quem é o ímpio, quem é o pecador e quem é o escarnecedor. Ímpio é um líder religioso, não tem piedade dos irmãos e usa da Bíblia em benefício próprio. Pecador está no mundo, Jesus veio para os pecadores. Escarnecedor é aquele que já ouviu, mas não quer seguir e faz escárnio da palavra. Então, quero te agradecer, não esquece de dar o like, se inscreva no nosso canal e se esforce para ler esse livro, Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Então, que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.